News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. 8h25. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. É nesta frequência boa, 93.7, que você interage, você participa através do WhatsApp, 993519370, 993519370. Samara Souza, muito bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7 Band News Manaus desta terça-feira, com tempo nublado. Já caiu aquele toró nas principais ruas e avenidas com pista molhada. Tem algumas áreas da cidade com apenas tempo fechado, ainda não choveu, então a previsão é de mais chuva ao longo do período. Temperatura pode chegar à casa dos 32 graus, segundo a Climatempo, para esta terça-feira em Manaus. E claro, a gente aguarda a sua participação por meio do nosso canal direto de comunicação, que é o nosso WhatsApp. Liga não, participa, manda sua mensagem de voz, a sua mensagem de texto, são sempre muito bem-vindas à nossa programação. 993-51-9370 é o nosso canal direto de comunicação e vamos juntos com muita informação hoje por aqui. Os destaques você confere a partir de agora. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, do PSDB, propõe ao governador do Amazonas, Wilson Lima, do PSC, a decretação de lockdown na capital. O pedido ocorre em meio ao aumento dos casos da Covid-19 no estado. Então propus ao governador que atuemos juntos nisso. A minha preocupação é salvarmos vidas aqui no Amazonas. Passei para o governador para ele decidir. É preciso agora tomarmos uma decisão. Se faz o lockdown, eu sou a favor disso, 14 dias para acabar com essa agonia de uma vez. Arthur Neto afirmou ainda que é preciso que o governo autorize as forças de segurança a fiscalizar o cumprimento da medida. O Amazonas registra mais 292 pessoas infectadas pela Covid-19, totalizando 136.708 casos da doença no estado, conforme o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde. Foram confirmadas mais 4 mortes pela doença, sendo 3 ocorridas nas últimas 24 horas, elevando para 4.031 a quantidade de mortes no estado. Do total de casos confirmados, 50.016 são de Manaus e 86.692 do interior do estado. E cresce em quase 13% o número de candidaturas na região norte do país. A Cindy Lopes tem os detalhes. O número de pedidos de registros de candidaturas na região norte do país cresce 12,83% nas eleições municipais deste ano, em comparação ao pleito de 2016. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mais de 54.400 pessoas se inscreveram para as eleições de 2020 nos 7 estados da região. Há 4 anos, esse quantitativo foi de cerca de 48 mil, entre pedidos de registros para prefeito, vice e vereador. Manaus é a cidade com a maior quantidade de candidatos da região. São 1.383, sendo 22 na disputa de prefeito e vice e 1.361 ao cargo de vereador. Informações agora de Brasília com Larissa Arantes. A Procuradoria-Geral da República estuda como efetivar o pagamento de gratificação por acúmulo de função a procuradores. A PGR admitiu que os estudos estão sendo feitos, mas que nenhuma portaria foi assinada ainda. Reportagem do jornal O Estado de São Paulo revelou que uma mensagem do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, foi enviada a integrantes do Ministério Público Federal para informar que a gratificação seria garantida por meio de uma portaria. O salário bruto dos procuradores chega a R$ 34 mil e a gratificação seria de 1/3 deste vencimento. Política, com Rosiane Carvalho. 8h29. Vamos às informações de política com Rosiane Carvalho conosco através do Skype. Aí o ouvinte pode ver também, além de ouvir aqui nos 93.7. Bom dia, Rosi. Bom dia, Arthur. Muito bom dia para os nossos ouvintes também da Band News Difusora. Rosi, no primeiro Exclusiva
esse período especial de eleição, né, com as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. O primeiro convidado foi Gilberto Vasconcelos da Silva, do PSTU. A gente tem aqui um trecho da entrevista de ontem, inclusive o ouvinte que quiser acompanhar na íntegra, pode acessar aí as plataformas da Band News Difusora e ouvir, tanto no site quanto no Facebook. Temos aqui esse trecho, vamos acompanhar. Candidato, o que significa uma administração municipal socialista a respeito da delegação para a própria população, inclusive de tomada de decisão em relação ao orçamento? Dentro dos limites da regra, do jogo que existe, nós podemos construir os conselhos populares, transferir hoje, como é que é administrado hoje? O prefeito tem o seu secretariado que elabora os planos e executa o orçamento do município. Na nossa administração, caso venha a acontecer, esse orçamento todo ele vai ser administrado a partir dos conselhos populares, vai ser decidido a partir dos conselhos populares o que vai ser feito com o orçamento, e nós acreditamos que a partir disso, da tomada de decisão, ou seja, tem poder deliberativo sobre o que fazer, a fiscalização de como fazer, inclusive para evitar as fraudes, as falcatruas que existem naturalmente. Então, essa nossa forma é um governo socialista, ele começa por dar mais poder ao povo para socializar o poder. Para suas considerações finais, candidato. Eu sou professor e tenho uma situação que é muito grave, que é o retorno das aulas presenciais nas escolas da SEDUC. Voltou o ensino médio, são mais de 2.500 professores infectados, muitos alunos infectados, muito adoecimento, inclusive tem aumentado o número de mortes de professores, colegas professores. Todos os dias eu abro os grupos de WhatsApp, tem a morte de um professor, de uma professora, e o governo não está sensível a isso. E agora vai impor o retorno do ensino fundamental, da SEDUC. Nós temos que rejeitar isso, nós temos que usar tudo que pudermos para ser contra essa arbitrariedade do governador, do secretário de Educação. Eu não entendo o porquê desse capricho de impor o retorno às aulas, no momento, inclusive, que ele está fechando parte do comércio. Essa reabertura indiscriminada, ela é uma violência contra a população, é um atentado à vida dos professores, dos alunos, dos familiares dos alunos. Esse foi apenas um trecho, ele defendeu outras pautas, falou sobre LGBT e o plano de governo, mas o que mais você destaca, Rose? A candidatura do PSTU, no seu próprio plano de governo, Arthur, apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, já se apresenta como tem sido nas outras eleições, nas eleições anteriores, uma candidatura para marcar posicionamento em relação às pautas da esquerda. O PSTU é um partido de esquerda, um partido pode ser considerado de extrema esquerda, tanto que eles nacionalmente também marcam posicionamentos divergentes, por exemplo, do PT, né, que é o maior simbolismo aí para as pessoas da direita, como um partido de esquerda, mas há partidos que são um pouco mais radicais. No caso, o PSTU defende no seu programa de governo, como você colocou, ampliação de políticas públicas para a população LGBT, que é um tema que não está sendo tratado, acho que não consigo ver no discurso de nenhum outro candidato à Prefeitura de Manaus esse ano. Bom, o que me chamou a atenção durante a fala dele, além de algumas propostas de descentralização da administração pública, e que ela seja feita a partir de conselhos, né, conselhos comunitários, inclusive para determinar a aplicação de 100% do orçamento, que tudo passe a partir de se ouvir e também da decisão desses conselhos municipais, das comunidades, né? Isso é um dado interessante, que eles querem colocar, de fato, a democracia para funcionar, a população no poder. E aí, ele também vai colocando alguns posicionamentos. Um deles é sobre segurança pública. A gente chamou a atenção, um ouvinte fez uma pergunta, eu também li o programa de governo, disse que não tratava o programa de governo dele nenhum ponto sobre segurança pública, que é um tema que está, em função de todo o contexto que Manaus vive, está na pauta dos vários outros candidatos, né? E aí ele acabou falando de armamento e elogiando a postura do atual prefeito de Manaus. Além de não fazer nenhuma crítica direta à atual administração, que tem sido pauta de algumas candidaturas, o candidato do PSTU fez elogios ao posicionamento do prefeito Arthur Virgílio, que se contrapõe ao governo Bolsonaro e é contra o armamento da Guarda Municipal, na opinião dele. Ele também fez uma série de críticas ao governo Wilson Lima, no contexto em que ele próprio atuou, porque ele é professor, Gilberto Vasconcelos, ele acha que é completamente despropositada
a volta às aulas, na continuidade desse planejamento da volta às aulas, que também há uma consonância aí com o discurso do prefeito Arthur Virgílio. Acho que um dado que a gente não pode deixar de destacar também do discurso do Gilberto Vasconcelos, o candidato do PSTU, é que ele disse que não é, que só a candidatura dele é uma candidatura que representa a classe trabalhadora, as pessoas mais humildes da população. Ele disse que, inclusive, a candidatura do PT, né, do José Ricardo, que é a candidatura com maior força, né, nas urnas, pelas intenções de voto, mostrado pelas pesquisas eleitorais da esquerda, então é a candidatura de maior chance de chegar mais à frente, né, que as outras relacionadas aí da esquerda pela intenção de voto. Então ele diz que essa também é uma candidatura que faz parte de um bojo só, que são candidaturas que não estão preocupadas com a pauta da população. Eu, então, questionei se não vier eventual segundo turno, ele apoiaria o Zé Ricardo. Disse que não. E aí lembrou que o PSTU já esteve junto com a Haddad, com o PT e tudo mais. Eu insisti, disse, então o problema é o Zé Ricardo ou é o PT aqui? E ele deu declarações que não concorda aí com a postura e as promessas de campanha do candidato do PT, José Ricardo, aqui em Manaus. E, Rose, agora a gente vai tratar de um assunto que repercutiu bastante no ano passado, no fim do ano passado, mas ainda tem alguns desdobramentos, porque a ação policial lá no bairro Crespo tem fortes indícios de chacina, é o que afirma o relatório do Ministério Público do Amazonas. Explique pra gente. Arthur, esse relatório ele foi assinado em maio e foi publicado, disponibilizado no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Amazonas em agosto. Por meio dessa publicação, eu tive acesso ao procedimento administrativo número 028 de 2019. Ele foi aberto para acompanhar a investigação da Polícia Civil na ocasião, logo depois lá de outubro do ano passado. Você lembra, todo mundo lembra, daquelas 17 mortes que ocorreram numa ação policial, né, da Polícia Militar, comandada pela Secretaria de Segurança do Estado do Amazonas, lá no Crespo. Naquela ocasião foram 17 pessoas mortas e dos 17, Arthur, 13 tinham até 24 anos, 3 eram adolescentes de 17, 16 e um de apenas 14 anos. Desde das primeiras horas das mortes, a Secretaria de Segurança sustentou e defendeu que as mortes foram resultado de um confronto da Polícia Militar, que os policiais foram chamados pela comunidade e que foram recebidos já a tiros. E aí, em legítima defesa, reagiram e aconteceu aquelas mortes. Bom, o relatório do Ministério Público do Estado do Amazonas é bem diferente dessa versão apresentada pela Secretaria de Segurança. Ele entende que há fortes indícios de homicídios dolosos, ou seja, com intenção de matar. Nessa quantidade grande, cabe a palavra que você usou, chacina, né? 17 mortes com intenção de matar, uma chacina. E aí, há uma série de outros detalhes da investigação do Ministério Público, como relatos de disparos fatais a curta distância, pessoas mortas sem terem pego em armas de fogo, retirada de cadáveres da cena da chacina e montagem de narrativa para dar licitude aos crimes. São vários detalhes que estão constando nesse relatório extremamente ruim e que o Ministério Público, ruim no sentido da versão que foi apresentada pelo governo do Amazonas e pela Secretaria de Segurança, e que o Ministério Público indica que é preciso aprofundar mais as investigações e acho que o inquérito foi encerrado no ano passado. Não sei se você lembra, a gente até deu no início do ano, foi encerrado em 3 de dezembro. O inquérito da Polícia Civil concluiu que não houve realmente um confronto e que os policiais agiram em legítima defesa. Eu acho que isso já está tramitando no tribunal do júri, e aí cabe ao Ministério Público. O Ministério Público não é obrigado a concordar com a conclusão do inquérito da Polícia Civil. E por esse relatório aí da promotoria, né, que acompanha o controle externo da atividade policial, a indicação que o entendimento vai ser contrário, né, ao que deve ao inquérito da Polícia Civil. Bom, a gente vai continuar também acompanhando se houver alguma novidade. E, Rose, nesse momento está em andamento uma operação no estado do Pará, a Operação SOS da Polícia Federal, que está ligada à Operação Raio X
da Polícia Civil de São Paulo para desarticular uma organização criminosa e apura desvios de recursos públicos na área da saúde. Entre os alvos está o governador do estado, Helder Barbalho, do MDB, cujo endereço no Palácio dos Despachos passa por busca e apreensão. Outras pastas do Executivo paraense também são alvos de buscas. Já tivemos a informação de que foram presos Parcival Pontes, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, Antônio de Pádua, secretário de Transportes, e Leonardo Maia, assessor de gabinete do governador. O que mais você tem de novidades dessa operação? Essa operação atinge pessoas ligadas ao governador Helder Barbalho, governador do Pará. E o governador do Pará está entre os governadores que foram alvos da Polícia Federal e de investigações em plena pandemia. Os outros dois governadores é o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, e o governador do Amazonas, o Wilson Lima. Né? Então, assim, sempre uma operação, ainda mais uma operação aqui no vizinho, ela acaba trazendo muita apreensão, né, para cá, para os aliados do governador Wilson Lima. E também uma expectativa do que aconteceu com as informações nacionais que tratavam a respeito de possíveis novas operações aqui no Amazonas, diante de uma série de dados que foram trazidos aí a respeito daquela investigação dos respiradores, né? E também das declarações e tudo que foi apurado após aquela primeira fase da operação. A gente tem aqui, inclusive, a informação de que no pedido feito ao Superior Tribunal de Justiça, nessa operação aí, os investigadores indicam que o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, tratava previamente com empresários e com o então chefe da Casa Civil sobre assuntos relacionados aos procedimentos licitatórios que supostamente seriam loteados, direcionados e fraudados. A gente recebeu a nota, o governo do Pará diz que apoia qualquer investigação que busque a proteção de recursos financeiros públicos. Agora, Rose, para a gente finalizar, a CPI da Saúde, hoje é o grande dia da votação do requerimento que pede a continuidade da CPI que investiga fraudes na saúde do Estado. O que a gente pode esperar? A CPI da Saúde, ela vai ser votada para se haverá ou não continuidade da investigação. O governo tem maioria e houve ali uma mobilização dessa maioria para que fosse adiado até o final do prazo. Eles gostariam de não ter o constrangimento de votar pelo fim de uma investigação que vai tentar ali blindar o governo de avaliar dados que são apontados como irregulares. Isso é claro que é ruim, é complicado para a imagem dos deputados tentar fugir disso. Então há uma expectativa que, de fato, ou isso seja realmente arquivado, não haja continuidade pelo voto, ou simplesmente não seja votado por falta de quórum. Bom, há um outro lado aí que a gente já falava desde a semana passada, na apuração de bastidores, que os membros da CPI procurariam alternativas a essa tentativa de sufocar a continuidade das investigações. E aí há a possibilidade de uma série de indiciamentos por parte da conclusão desse relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito. E entre esses indiciamentos, se fala já nos bastidores a possibilidade que apareça o nome do governador Wilson Lima, que é um dos investigados em material semelhante lá no STJ, né, Arthur? E também do vice-governador, o Carlos Almeida Filho. Essas são informações de bastidores. Eu não sei como é que vai ser a composição, porque acaba sendo também uma atuação política, né? Então eles vão provavelmente analisar que dados tem ou não tem para ser mais contundente ou não nessa conclusão desse relatório, mas o que se tem de bastidores nesse momento é essa leitura, essa informação de possibilidade de inclusão desses dois nomes entre os indiciados nesse relatório final da CPI. Claro que assim que a gente tiver acesso ao resultado, a gente traz aqui para os nossos ouvintes. Rose, obrigado pelas informações. Hoje, 16h, tem o candidato José Ricardo do PT, que vai ser o convidado a participar do exclusivo especial aí da semana, né? Isso mesmo. Hoje é a segunda edição do nosso exclusivo especial com os candidatos a prefeito. Nós vamos ouvir e questionar o Zé Ricardo, candidato do PT, sobre o seu plano de governo, o que ele planeja para Manaus. E aí a gente tem um terceiro bloco, Arthur, que é dedicado aos ouvintes. Vocês podem enviar, o ouvinte quiser ouvir, participar, tirar suas dúvidas, enviar
pelo WhatsApp ou enviar mensagem de voz que a gente vai colocar para o candidato responder ali aos seus questionamentos. Obrigado, Rose. Obrigada, Arthur. Na Band News FM, eleições 2020. Conferindo a agenda dos candidatos, dos 11 candidatos que concorrem à Prefeitura de Manaus nas eleições 2020. A gente começa com a agenda do Coronel Menezes, do Patriota, que concede entrevista para um portal de notícias local durante a tarde. E à noite faz reunião interna, seguida de encontro com lideranças no bairro da Paz, na zona centro-oeste de Manaus. A agenda do candidato a prefeito Capitão Alberto Neto, do Republicanos, se concentra em gravação de programa eleitoral pela manhã. No início da tarde, ele concede entrevista a uma emissora de TV local e depois se reúne com lideranças. À noite, o candidato se encontra com moradores na zona leste de Manaus. Ricardo Nicolau, do PSD, concede entrevista a um portal de notícias local pela manhã. Durante toda a tarde e a noite, o candidato faz gravação de programa eleitoral e reuniões com a equipe de campanha. Na manhã desta terça-feira, o candidato Davi Almeida, do Avante, faz gravação de vídeo de campanha. À tarde, ele concede entrevista a portal de notícias local e, em seguida, se reúne com lideranças comunitárias no Novo Aleixo, na Zona Norte. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, realiza gravações com todos os candidatos a vereador do partido durante o dia. Amazonino Mendes, do Podemos, participa de gravação para o programa de campanha, participa também de reuniões com candidatos de partido da coligação e com lideranças políticas e comunitárias. O candidato se reúne com a equipe para encaminhamento das demandas recebidas como sugestões e propostas pelas redes sociais. O candidato Romero Reis, do Partido Novo, almoça na Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, no bairro Parque 10, na zona Centro-Sul, e faz visita à comunidade Mundo Novo, na zona norte da cidade. A agenda do candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, concede entrevista a 2 emissoras de TV local pela manhã e participa de ação de panfletagem no conjunto Mutirão, no bairro São José, na Zona Leste. Ainda nesta terça-feira pela manhã, o candidato José Ricardo, do PT, concede entrevista a 4 portais de notícias locais. Pela tarde, grava na produtora e concede entrevista à Rádio Band News Difusora FM no programa Exclusiva com Rosiane Carvalho e Thaís Gama. E à noite, o candidato se reúne com lideranças comunitárias. Alfredo Nascimento, do PL, faz gravação de programa eleitoral no início do dia. À tarde, ele concede entrevista e, com um compromisso final da agenda, o candidato faz reuniões no bairro Raiz e Alvorada à noite. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, participa pela manhã de uma gravação de conteúdos para mídias sociais. E à tarde participa de um debate sobre programa eleitoral. Já à noite, o candidato fará uma o quê? Uma live sobre... Uma live. Ah, tá aqui uma live, né? Uma live sobre educação. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Oito horas e 48 minutos, vamos a mais um bloco do Band News Manaus com as atualizações do noticiário. O coordenador do sistema Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, pesquisador Marcelo Gomes, afirma que ainda é cedo para dizer que Manaus passa por uma segunda onda do coronavírus. O pesquisador apresenta os dados mais recentes coletados pela Fiocruz, que mostra que a capital amazonense teve um crescimento no número de casos. Segundo ele, o aumento de casos na cidade é um fato que deve ser encarado com atenção, mas sem pânico. Os ônibus panorâmicos que fazem rota pelos pontos turísticos de Manaus devem contribuir para a recuperação do faturamento no setor turístico, fala Guilherme Guedes.
O setor de turismo no Amazonas registra uma queda de 66% no faturamento, devido às medidas de isolamento social, em virtude da pandemia de Covid-19, mas deve se recuperar com o retorno do City Tour, através dos ônibus panorâmicos em Manaus. A informação é da empresa estadual de turismo, Amazonas Tour. O serviço, que envolve rotas pelos principais pontos turísticos de Manaus, estava suspenso e retorna no próximo dia 10 de outubro, seguindo as medidas de prevenção ao coronavírus. A Polícia Federal de Roraima deflagra na manhã de hoje a Operação Dominus, com o objetivo de investigar uma associação criminosa envolvida na exploração de garimpos ilegais na terra indígena Yanomami. São cumpridos 5 mandados de busca e apreensão na capital Boa Vista. De acordo com a Polícia Federal, um suspeito foi identificado como responsável por dezenas de pessoas que operam máquinas de forma irregular na região. Os mandados têm como alvo outros integrantes que seriam responsáveis pelo depósito e transporte de insumos para manter o garimpo ilegal. Destaque chegando de Brasília, fala João Pedro Melo. Se a gente achar aqui o João Pedro Melo. Bem, a gente segue aqui com a informação. A gente tem... Não está aqui o João Pedro Melo, só para informar aí a produção. E informar o nosso ouvinte que a Polícia Militar conseguiu interceptar um ônibus do transporte coletivo na manhã de hoje, na Avenida Dom Pedro, na zona, uma das principais da zona centro-oeste de Manaus, ali nas proximidades do Colégio La Salle. Conseguiu interceptar esse ônibus. Por quê, Samara? Porque esse ônibus estava sofrendo um assalto. E 6 pessoas, 6 homens suspeitos foram presos na manhã de hoje. Ainda bem, tinha muita gente parabenizando aí a atuação da polícia. Quando a polícia consegue ser avisada, ela consegue atuar de imediato. Né? Por isso a importância, né, das pessoas... Enfim, o primeiro que observar e puder, né, avisar a polícia mesmo por meio do celular, a gente sabe que é complicado essa hora. Reagir, causar algum movimento brusco, ainda mais 6 pessoas dentro do ônibus cometendo um assalto. Nossa. Então essa linha 450 foi interceptada hoje pela manhã com sucesso pela Polícia Militar, que conseguiu prender esses 6 suspeitos que estavam dentro do coletivo, fazendo aí a limpa dentro desse coletivo. Eu imagino o desespero, né? Até mesmo para chamar, né, a polícia. 6 pessoas, geralmente entram 3 na frente, os outros vão pela parte de trás, já vai ali assustando a população, já vai pedindo celular. Uma situação bem difícil. Ainda bem que o resultado dessa ação da polícia foi com êxito e essas pessoas foram presas e que não houve também ninguém ferido. E a gente parabeniza a Polícia Militar. E a ação rápida também da população ali de denunciar sem que desse alguma pista aí que estava denunciando, sem sair ninguém se ferido. Agora sim a gente tem o destaque de Brasília com João Pedro Melo. Após negociação com líderes partidários, o governo chegou a um acordo de proposta para o novo programa social que vai substituir o Bolsa Família, dentro da regra do teto de gastos. O Renda Cidadã, como está sendo chamado atualmente, será apresentado dentro da PEC emergencial. O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, não deu outros detalhes sobre o Renda Cidadã. Não foi informado, por exemplo, o valor do benefício ou quando ele começará a ser pago. Band News. Tempo. Temperatura caindo na capital amazonense, principalmente após essa forte chuva que caiu no início da manhã de hoje, atingindo várias regiões da cidade de Manaus. Temos uma temperatura de 23 graus, com sensação térmica também de 23 graus e a umidade relativa do ar lá no topo, em 94%. Permanece a previsão da Climatempo, o sol com algumas nuvens e pode chover mais durante o dia e a noite. Aumentou aqui para 20 milímetros a previsão de chuva para esta terça-feira em Manaus, onde a temperatura máxima pode chegar à casa dos 32 graus. Mais cedo a previsão era de apenas 10 milímetros. Eu acho que esses 10 milímetros já caíram em Manaus no início da manhã de hoje. Então, mais 10 estão previstos para o decorrer do período. Seu caminho. 8 horas e 53 minutos. Que trânsito é esse, hein, da capital amazonense? Hoje, foi ontem que a gente estava elogiando o trânsito? É verdade, ontem estava mais tranquilo. Hoje a situação não está nada tranquila em alguns pontos da cidade, começando aqui pelo Parque 10 de Novembro. Atenção, você motorista, você condutor que tenta sair do bairro. Trânsito bastante concorrido na Avenida Gabriel Correia Pedrosa. A Ivanete Machado tem congestionamento até ali nas proximidades
da rotatória do Parque Municipal do Mindu, quem sai da rua Dom João também, inclusive ali na saída do bairro pela Maneca Marques, o trânsito é bem intenso, bem complicado, melhora um pouco ali para quem segue em direção à Zona Norte pela Maripiranga, mas no sentido oposto, desde o início, ali na saída da Torquato, passando o viaduto, tem congestionamento, se estende por toda a região da Maripiranga Monteiro. E atenção, condutor, já tem uma equipe da CEMUSP tirando a árvore que tombou, parte da árvore que tombou na Avenida Carvalho Leal, nas proximidades da Avenida Tefé. A gente recebe aqui informações de agentes de trânsito que continuam no local, monitorando a via. Então a via já está sendo limpa neste momento com a retirada desta árvore que tombou na via na hora da forte chuva. Então ainda siga com atenção nessa área da zona sul da capital amazonense. 8h55, o número de candidaturas cresce quase 13% no norte do país. Os detalhes na reportagem com Cindy Lopes. O número de pedidos de registros de candidaturas na região norte do país cresce 12,83% nas eleições municipais deste ano, em comparação ao pleito de 2016. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, mais de 54.400 pessoas se inscreveram para as eleições de 2020 nos 7 estados da região. Há 4 anos, esse quantitativo foi de cerca de 48 mil, entre pedidos de registros para prefeito, vice e vereador. Manaus é a cidade com a maior quantidade de candidatos da região. São 1.383, sendo 22 na disputa de prefeito e vice e 1.361 ao cargo de vereador. Do total de candidatos, 68% são homens e 31% mulheres. Essa será a primeira eleição municipal em que os partidos políticos são obrigados a repassar 30% dos recursos provenientes do fundo eleitoral a candidaturas femininas. A advogada eleitoral Carla Rodrigues acredita que a implementação das regras possibilitará uma renovação do quadro político nos municípios brasileiros. Eu acredito que nós teremos sim uma grande renovação e nós teremos, é possível que nós teremos aí candidatas mulheres viáveis e isso vai aumentar o número de, não só de candidatas, mas também o número de mandatárias eleitas. Ainda segundo informações do TSE, menos de 1% dos candidatos em Manaus são indígenas, 4% pretos, 21% brancos e grande parte é de pardos. Patriota e Democracia Cristã são os partidos com maior quantitativo de candidaturas na capital. O presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, pediu para que os candidatos não espalhem notícias falsas e que o respeito a ideias divergentes se sobressaia entre os postulantes durante a campanha eleitoral. Vamos fazer uma campanha com debate público de qualidade, franco e robusto, mas com respeito e consideração pelas pessoas e por suas ideias, mesmo que diferentes das nossas. O número de candidatos deve sofrer alguma modificação, pois o TSE ainda precisa julgar as solicitações de candidaturas. A gente mandar um alô para quem acompanha a nossa live pelo Facebook. Temos aqui o Wilson Dantas. Bom dia, manda um alô, é o Wilson aqui do Conjunto Vila da Barra, Nova Cidade. Bom trabalho para vocês. Obrigada, Wilson Dantas, acompanhando a nossa programação. Rosângela Belém também acompanhando a nossa live aí no Facebook. Obrigado pela participação, pela interação. E quem também participa aqui pelo nosso WhatsApp, 993519370, continua interagindo. Áudios de 30 segundos. No máximo. No máximo. Porque senão, né, tem gente que manda assim 2 minutos, 3 minutos, contra a vida, você não sabe. Mas a gente escuta aqui, depois interage. Né? Só não dá para jogar, justamente. Só não dá para jogar no ar, e respeito também a todos os ouvintes que participam. Então, sua mensagem de texto, sua mensagem de voz, de até 30 segundinhos, no máximo 1 minutinho, a gente coloca no ar. Mas mais do que isso, já fica assim complicado. E como disse o Arthur, já é praticamente um colunista aqui da rádio. 8h58. Tecnologia, com Warrison Lacerda e Maíra Gama. Usuários estão relatando problemas para acessar os serviços da Microsoft. O Warrison vai contar mais sobre isso para a gente. Warrison. Pois é, Maíra. Os problemas começaram, na verdade, no final da tarde de ontem. Começaram lá nos Estados Unidos os primeiros relatos,
Mas não demorou muito, Maíra, aí chegaram aqui ao Brasil, cerca de meia hora, 40 minutos depois. E o interessante, se é que dá para dizer que é interessante, né, Maíra, é que esses problemas, essas instabilidades afetaram praticamente todos os serviços de nuvem da empresa. Desde o Microsoft 365, que é o antigo Office, né, que vai desde o Word, Excel, PowerPoint, aqueles softwares todos do pacote Office antigo, né, passando pelo Teams, que é o serviço de mensagens instantâneas da Microsoft, que concorre diretamente com o Zoom, por exemplo. Também o OneDrive, que é o sistema de armazenamento em nuvem deles, o Azure, que é o serviço de computação na nuvem da Microsoft, né? E chegando até o SharePoint, que é uma plataforma que os clientes da Microsoft usam para fazer uma troca de arquivos, criar sites de intranet, por exemplo. E até o momento que a gente estava aqui conversando, a Microsoft já havia reconhecido o problema, né? Mas também não sabia ainda exatamente o que estava acontecendo, estava investigando. Era a posição oficial da empresa. Agora, o que eu acho que chama mais atenção nessa história, né, Maíra, é como a gente se tornou dependente nos últimos anos desses serviços de nuvem, né? Pode não parecer, mas todos nós, de alguma maneira, em alguma medida, hoje dependemos de serviços como esses, né? Desde o e-mail, que talvez seja o mais simples, o mais comum, né? Mas também o serviço de armazenamento que a gente usa para guardar lá nossos arquivos, até como um backup, né? Até onde a gente tem notícia, não tivemos perda de dados, né? Mas os arquivos ficaram inacessíveis, né? É interessante notar o quanto a gente se tornou dependente desses serviços, e quando acontecem instabilidades como essa, a gente percebe muito claramente, né? Muda muito a nossa rotina, muitos usuários fazendo reclamações a respeito dessas dificuldades. E se você tem dúvidas sobre esse ou outros assuntos, o nosso e-mail é o tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Esse ano, a Expo Agro vai acontecer em 3 locais: no celular, tablet e computador. Expo Agro Digital, vendas de animais, máquinas de equipamentos, crédito rural, rodada de negócios, lives musicais, gastronomia regional, cursos e muito mais. Expo Agro Digital, de 28 a 30 de setembro no site expoagro.am.gov.br. Governo do Amazonas. Esse ano, a Expo Agro vai acontecer em 3 locais: no celular, tablet e computador. Expo Agro Digital, vendas de animais, máquinas de equipamentos, crédito rural, rodada de negócios, lives musicais, gastronomia regional, cursos e muito mais. Expo Agro Digital, de 28 a 30 de setembro no site expoagro.am.gov.br. Governo do Amazonas. Você ouve Band News Manaus. Nove horas 2 na capital amazonense. Vamos seguindo com as atualizações do noticiário. Você interage pelo WhatsApp 993519370, 993519370. Deixa eu mandar aquele agradecimento especial para os amigos motoristas de táxi, de Uber, de ônibus. Você que sempre acompanha a programação em casa, mande aqui a sua mensagem também, interaja e assista. Veja a Samara Souza aí na nossa live no Facebook. Vamos lá então, as atualizações, porque uma balsa com aproximadamente 3.600 botijas de gás vazias é apreendida durante fiscalização ambiental na orla de Manaus. A ação aconteceu durante a Operação Horus na tarde de ontem. O prejuízo ao crime está estimado em quase 2 milhões de reais. O Comando de Policiamento Ambiental fez uma abordagem na embarcação que transportava produtos perigosos em desacordo com a legislação ambiental. A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Integrado de Polícia. O Amazonas recebe representantes de órgãos vinculados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública para tratar sobre programas e projetos para as áreas de fronteira no estado. Os membros do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e da Secretaria de Operações Integradas se reuniram com as Forças Estaduais de Segurança Pública ontem.
O Amazonas foi o primeiro de 3 estados a receber a visita técnica. Começa nesta semana no estado do Pará a 4ª fase da Operação Amazônia Viva, que em agosto reduziu em 60% o desmatamento na região. A ação faz parte do Plano Estadual Amazônia Agora, que é o PEAA, que trata sobre as ações de combate ao desmatamento envolvendo órgãos de segurança pública e fiscais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A operação é realizada em 15 municípios. As áreas de atuação são escolhidas com base no monitoramento via satélite que demonstra os locais com maiores índices de desmatamento. O governo de Nova York já admite novas restrições na circulação de moradores após registrar 1.000 casos por coronavírus em 24 horas pela primeira vez em 4 meses. A preocupação ocorre porque o Estado estava conseguindo controlar a pandemia desde o início do processo de reabertura. No pico da doença, um hospital de campanha chegou a ser montado no meio do Central Park. X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. X-Tudo Caboquinho, a nossa coluna mais saborosa de todas as terças-feiras. Orlando Câmara conosco. Muito bom dia, Orlando. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Saborosa de vez em quando, né? Hoje está com um sabor bastante amargo. Qual é o sabor de hoje? Arthur, o sabor de hoje é de empatia, né? Empatia. Eu ia falar sobre outros assuntos hoje, mas eu fico ouvindo vocês de manhã e aí vocês ficam martelando na minha cabeça a semana inteira, que acaba que eu mudo sempre os temas e hoje o tema é empatia, muito por conta do que vocês falaram. Hoje vocês noticiaram sobre a possibilidade de lockdown em Manaus. E ontem vocês falaram de um baile funk que foi interrompido no final de semana na zona leste de Manaus. E aí vamos encarar a nossa realidade e dores para entendê-las, né? Eu também não gosto de ouvir falar de lockdown. E eu acredito, eu pessoalmente, que decretá-lo será apenas para que ele seja desobedecido, nem colocando toda a polícia militar na rua, mais o contingente do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, nós conseguiríamos, para a população de Manaus, cumprir um lockdown. Mas o papo de lockdown é fruto da nossa irresponsabilidade. Na semana passada, por exemplo, a Samara noticiou de 2 festas que foram interrompidas no final de semana em Manaus, uma com 4.000 pessoas, a outra com 3.000. Aí a gente fica pensando, o que leva essas pessoas, em plena pandemia, a se aglomerarem? Elas não têm família? Não têm pessoas do grupo de risco nos seus familiares? Não sofreram tragédias pessoais? Ou elas agem assim como uma fuga da realidade? Bem, eu sei que a gente, enquanto cidadão, todos nós, estamos calejados, cansados do isolamento social. Nós queremos acreditar que já nos encontramos num momento melhor do que antes. Nós queremos acreditar que o pico da pandemia já passou e que agora só se aguarda a vacina. Mas isso é brincar de faz de conta. Nós tivemos, Arthur e Samara, muitas dores. Nós perdemos 4.000 vidas num estado que tem 4.200.000 habitantes. Praticamente se pode dizer que 1% da nossa gente morreu de Covid. Famílias foram amputadas em seus membros. Eu sei de histórias de famílias que perderam pai e mãe. Investimentos de uma vida inteira foram frustrados. Casamentos e viagens desmarcados, sonhos que seriam realizados, tiveram que ser postergados ou abortados. A gente parou de viver aquilo que queria viver e planejava e ficou num compasso de espera. Está ainda no compasso de espera, tentando escapar da morte, da doença e da morte. Essa é a grande verdade. Tem gente que perdeu o emprego, que ficou sem qualquer tipo de renda, que passou necessidade. As crianças sem aula e sem coleguinhas. E os idosos, né? Olha a situação dos idosos. Eles estão praticamente sobrevivendo, sem poder viver intensamente. São muitas dores e tragédias pessoais que nós precisamos encarar. Chorar essas tragédias não vai fazer nada voltar atrás, infelizmente. Mas talvez as cure.
Eu aprendi com uma amiga minha, que é terapeuta holística, a Darlene Rocha, que é preciso viver nossos lutos. E aí eu pergunto, Arthur e Samara, será que nós vivemos, encaramos nossas dores? Será que nós estamos sendo solidários com nossos próximos? Será que estamos apenas fugindo e fingindo uma realidade ao invés de vivê-la? Essas festas que vocês noticiam de final de semana me parece uma falta de respeito com as dores alheias e uma grande fuga. Talvez nós, cada um de nós, precisemos conversar mais, falar dos nossos medos para os amigos, contar das dores, das incertezas, das nossas angústias. Todos nós temos. E fugir delas não adiantará. Eu mesmo, Arthur e Samara, percebi que eu ouvi muitos amigos meus e falei muito em pandemia, mas que eu falei muito pouco de mim mesmo e das minhas dores, das perdas que eu tive. Viver esse nosso luto talvez seja a grande reflexão que nos faça seguir adiante, mais saudáveis, sem traumas. Ao invés de ficar nessa vibe de já superamos, vamos pra balada, se jogar, vamos lá pra frente. Isso só vai fazer com que os traumas venham a eclodir depois. E abre espaço para se falar coisas absurdas como é a questão do lockdown agora. Orlando, antes da gente finalizar aqui, eu lembro de uma entrevista que quem fez foi inclusive a âncora Thaís Gama, aqui ao longo da programação, com uma psicóloga que falou exatamente isso que você abordou hoje, sobre essa questão do luto. E tem algumas pessoas que não conseguem viver esse luto, até porque no período da pandemia não conseguiu se despedir daquele ente querido que, por uma fatalidade da pandemia, acabou morrendo. E aí, pelas limitações nos cemitérios, aí não conseguiu se despedir daquela pessoa. E isso poderia trazer algum tipo de consequência, sendo aquela pessoa muito amada, e você não teve um momento de se despedir, de falar com ela. E aí algumas dicas interessantes que a psicóloga deu foi, às vezes, escrever uma carta, fale do seu sentimento, converse com os seus familiares, converse com os seus amigos, se abra, chore, que aquele é o momento de você, de certa forma, se despedir e não acumular aquilo, porque pode trazer num futuro próximo ou num futuro distante algum tipo de consequência. Perfeito, Arthur. Olha só o que você falou. Nós não conseguimos sequer nos despedir daqueles que nós amamos. Os ritos funéreos, para muita gente, são dispensáveis, porque elas falam, mas não tem ninguém ali é só um corpo morto, a pessoa que eu amei, meu pai, minha mãe, meu marido, minha mulher, não estão mais ali. Mas nós temos a tradição de fazer o rito funéreo, para deixar passar da vida para a morte. Parece que nós precisamos daquilo. E nem isso nós conseguimos fazer agora. Então, se você que está nos ouvindo agora não perdeu ninguém, pelo menos respeite a dor do seu próximo que perdeu alguém. Tem gente que perdeu a família inteira, infelizmente. Eu ontem, Arthur e Samara, ouvi uma notícia que eu fiquei... Eu acho que prostrado é a palavra certa. Um casal de amigos meus, a Maria do Carmo e o Alexandre, eles testaram positivo para Covid em maio. Eles fizeram todos os exames, inclusive aquele do cotonete, que eu acho que é o PCR que se chama, testaram positivos para Covid, fizeram um protocolo, que é um protocolo baseado num corticoide, ficaram bem. Há uma semana eles tiveram, os dois, uma pneumonia e foram ao médico. Resumo da ópera, eles estão de novo com Covid, os dois. Parece maluquice contar isso, mas ontem eu conversei com a Maria do Carmo e eu fiquei absolutamente chocado ao saber que, inclusive, o caso deles não é uma exceção. E tem gente brincando. Eu vi uma reação muito ruim das pessoas quando se fechou os bares, que não tem CNAE, que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas de Restaurante, e quando se restringiu o limite do restaurante para 22 horas. É essa reação ruim, é essa coisa de brigar, de ficar fazendo birra, que leva alguém a falar em lockdown. E eu duvido que hoje alguém consiga implantar
no estado, ou pelo menos aqui em Manaus, um lockdown. A população está cansada desde março. Então nós precisamos nos comportar melhor para evitar de abrir espaço para as pessoas falarem de lockdown, por exemplo. É verdade. E eu lembro agora do nosso título, da nossa coluna de hoje. Empatia. Se as pessoas tivessem mais empatia, as pessoas poderiam contar a sua história passando por essa pandemia. Porque muitos só viram, só vão ver, porque não estão muito preocupados com a dor do outro, né? Não estão preocupados em resguardar esse momento e tirar esse momento como exemplo para futuras gerações. Porque quando se perguntar lá na frente, a pessoa só vai saber dizer que aqui a gente passou um pico de pandemia, morreu muita gente, mas a pessoa mesmo não vai, se não teve empatia, não vai poder contar uma história que ela viveu, que mesmo não tendo casos de Covid na família, mas teve um colega de trabalho, um colega na comunidade, para contar essa história, porque isso faz parte da história. Por isso que a gente precisa ter essa empatia, saber o que o outro está passando e se colocar no lugar do outro, para que a gente possa viver esse momento e passar por esse momento, contar essa história mais tarde, dizendo que a gente passou. E passou sem mais mortes, sem mais pessoas infectadas. E, Samara, tem também aquela história que eu acho importantíssimo falar sempre. A gente não consegue ser feliz sozinho, né? A minha felicidade tem que ser compartilhada com um amigo, com uma esposa, com um marido, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu filho, com a minha filha, enfim. No momento que tanta gente sofre, eu não posso fingir que está tudo bem e querer ser feliz. A empatia também parte por aí, né? Agora, Samara e Arthur, eu queria aproveitar o momento que a gente está falando de empatia para mandar parabéns a uma pessoa porque eu tenho um amor muito grande e uma empatia enorme, que é a Elieide Menezes, a radialista do Grupo Difusora de Rádio e Comunicação, que hoje está de aniversário. A Elieide é a grande responsável por eu estar no rádio hoje em dia, inclusive. Quero mandar um beijo enorme para ela, dizer que eu a amo e desejo muita saúde para ela. Uma dupla que deu certo no festival, né, na transmissão. Nas transmissões da Difusora. Pense, que saudade! Pois é, também tenho saudade. Agora, Samara e Arthur, tem novidade hoje na coluna, né? Tem. Eu invejei o Carlos Andreasa. É o meu lado moreno, é o meu lado do amor. Sempre em paz com a mata, com a pureza da garça, sempre bem com a vida e por harmonia. Bela música, hein? Pois é, tá aí para você ouvir, você nosso ouvinte, a beleza da voz de Márcia Siqueira cantando Por Harmonia, do recém-falecido, inclusive, poeta parintinense Emerson Maia. Toda semana agora, vamos encerrar a coluna, não com um samba como faz o Andreasa lá no Rio, mas com uma canção popular regional. Hoje, tivemos Emerson Maia na voz de Márcia Siqueira. Obrigado, Samara. Obrigado, Arthur. Um beijo enorme para vocês e para os nossos ouvintes. Tchau, tchau, Orlando. Do mundo inteiro, pra mim de vermelho, meu povo brincar. De boi bumbá, eu vou. Vamos cantar, vamos dançar. Dois pra lá, dois pra cá. É um índio guerreiro. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Os atrativos turísticos em recinto fechado estão no fim da fila para reabrir nessa retomada. Ainda são muito poucos os museus, centros culturais e parques temáticos em recinto fechado reabertos Brasil afora. Mas hoje, dia 29, tem uma reabertura muito especial. A Casa do Rio Vermelho, em Salvador, um museu que preserva a memória doméstica do casal Jorge Amado e Zélia Gattai. É o primeiro atrativo cultural de Salvador a reabrir, com limite de 21 visitantes simultâneos e horário reduzido, de terça a domingo até às 16 horas. Que outras atrações em recinto fechado já foram reabertas pelo Brasil? Bom, no Rio de Janeiro,
a gente tem o Aquário Aquarrio, o Museu do Amanhã, o MAR, Museu de Arte do Rio, e o MAN, Museu de Arte Moderna, todos com visita com hora marcada. Em Recife, temos a Oficina Francisco Brenan e o Museu Passo do Frevo, no Recife Antigo. Em Fortaleza tem o super simpático Museu da Fotografia. Em Manaus, o grandioso Teatro Amazonas, que retomou as visitas, e também o Museu do Seringal Vila Paraíso. E na região de Gramado e Canela, tem inúmeras atrações em recinto fechado, como o Parque de Neve Snowland, o Museu de Ciências, Mundo a Vapor e o Museu da Moda. Se você mora numa dessas cidades, ou se na sua cidade tem um atrativo cultural que reabriu e eu não mencionei aqui, olha, vale a pena programar uma visita nos próximos dias ou semanas, porque a capacidade da visita está bastante limitada em todos esses lugares. E o cuidado das atrações em recinto fechado, na adesão dos visitantes aos protocolos, faz com que esses passeios sejam aquilo que eu chamo de experiências seguras de desconfinamento. Se você cuidar para não aglomerar no tanque do Tubarão, no Aquarrio, ou na vitrine do vestido de Maria Antonieta, no Museu da Moda, você vai fazer visitas tranquilas e prazerosas, provavelmente em melhores condições do que quando o turismo voltar com força. Vai por mim? Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Esse ano, a Expo Agro vai acontecer em 3 locais. No celular, tablet e computador. Expo Agro Digital. Vendas de animais, máquinas de equipamentos. Crédito rural. Rodada de negócios. Lives musicais, gastronomia regional. Cursos e muito mais. Expo Agro Digital. De 28 a 30 de setembro no site expoagro.am.gov.br. Governo do Amazonas. Na Band News FM, eleições 2020. Continua a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus no quadro exclusiva do programa Alta Frequência. Rosiane Carvalho e Thaís Gama entrevistam José Ricardo do PT. Não perca, é nesta terça-feira, dia 29, às 4 da tarde, nos 93.7 e nas redes sociais da Band News Difusora FM. Esse ano, a Expo Agro vai acontecer em 3 locais. No celular, tablet e computador. Expo Agro Digital. Vendas de animais, máquinas de equipamentos. Crédito rural. Rodada de negócios. Lives musicais, gastronomia regional. Cursos e muito mais. Expo Agro Digital. De 28 a 30 de setembro no site expoagro.am.gov.br. Governo do Amazonas. 9h21. O governo federal enviará ao Amazonas mais 300 mil testes para a detecção do coronavírus. A informação foi dada nesta segunda-feira pelo governador Wilson Lima, lá em Brasília. A parceria foi alinhada durante reunião com o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros. Outro tema do encontro foi o zoneamento ecológico econômico do Purus, que vai definir o ordenamento territorial nessa região do sul do Amazonas e a consequente redução do desmatamento ilegal naquela área. Uma balsa e um empurrador que transportavam 251 mil metros cúbicos de madeira serrada são apreendidos durante fiscalização ambiental na orla de Manaus. O material recolhido na Operação Horus está avaliado em R$ 1.400.000. Segundo o Comando de Policiamento Ambiental, o produto de origem florestal era transportado em desacordo com a legislação ambiental. A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Integrado de Polícia. Temos atualizações da operação no estado do Pará. Fala Guilherme Guedes. Sobe para 4 o número de presos na Operação SOS da Polícia Federal, deflagrada hoje, que investiga a contratação de organizações sociais para a gestão de hospitais públicos do Pará, dentre eles os hospitais de campanha para enfrentamento da pandemia da Covid-19. A investigação aponta valores que ultrapassam R$1,2 bilhão. Entre os investigados está o governador do estado, Helder Barbalho, do MDB. A ação foi autorizada pelo ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça, STJ.
Os candidatos já matriculados ou não em instituição de ensino superior onde pretendem receber uma das bolsas do programa Universidade para Todos, o ProUni, têm até amanhã, quarta-feira, dia 30 de setembro, para fazer a inscrição na página do programa. São 90 mil bolsas não preenchidas no processo seletivo regular para o segundo semestre deste ano. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. E a gente tem aqui a participação, aproveito para falar da participação, a mensagem de texto do nosso ouvinte, final de telefone 3555. A gente estava falando com Orlando Câmara, de festas, onde tem muita gente que infelizmente não está nem aí para o outro e muito menos para as 4 mil mortes no estado do Amazonas. Bom dia, Band News. Vários vizinhos fizeram festa em junho. Continuam fazendo. Sinto vergonha de ser manauara neste momento. O povo da imunidade de rebanho. Aí o nosso ouvinte, final de telefone 3555, e isso se repete, né? Em todo o estado do Amazonas, se repete em todo o Brasil e em todo o mundo. Infelizmente, tem pessoas que não estão respeitando, que não querem respeitar, que não estão entendendo esse momento e não querem também aprender com esse momento de pandemia em todo o mundo. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo. A Mônica teve acesso em primeira mão a um estudo que mostra a taxa de mortalidade da Covid-19 em cada estado brasileiro. Lá atrás, né, Mônica? Março, abril, a Covid era quase uma doença paulista, até se espalhar com muita força por todo o país. E aí, o que esse estudo traz pra gente? Bom dia para você. Pois é, Megali, bom dia a todos. Quer dizer, no dia em que o mundo atinge 1 milhão de mortos, né, essa marca horrorosa, e em que sempre se mostra, se compara a situação entre os países, um estudo mostra como está a situação em cada estado brasileiro do ponto de vista da mortalidade. Quer dizer, quantas pessoas morreram de Covid-19 em relação ao total da população. E os estados que mostram uma situação mais dramática são Distrito Federal, Rio de Janeiro, Roraima, Ceará, Amazonas e Mato Grosso. No Distrito Federal, Megali, a mortalidade por Covid era de 1 em 957 habitantes até a data final do estudo, 24 de de setembro. A gente tem que falar até a data final, porque infelizmente os óbitos seguem acelerando, né? Seguem ocorrendo. No Rio de Janeiro, essa mortalidade era de 1 em 963 habitantes. Em Roraima, com 616 mortos no total, essa mortalidade era de 1 em 983 habitantes. Ceará vinha em seguida, 1 em 1030, Amazonas, 1 em 1040 e Mato Grosso, 1 em 1058. São Paulo está na 11ª colocação, com um óbito para cada 1.276 moradores. Todos esses estados que eu estou citando aqui estão acima da média nacional, que é de um óbito para 1.529 habitantes. Os estados, Megali, que até agora tiveram uma situação dramática também, difícil, mas melhor, vamos dizer assim, foram Minas Gerais, com um óbito para 3.025 habitantes, Paraná, 1 em 2.686, Santa Catarina, com 2.643, e Rio Grande do Sul, com 1 em 2.519. Esse estudo, Megali, foi feito pelo médico, pelo nefrologista José Medina, que é o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, junto com o médico Renato Foresto. E isso é para acompanhar, quer dizer, justamente seguir e ver como é que está a situação de São Paulo em comparação com outros estados, mas acaba tendo um panorama forte, bem preciso em todos os estados brasileiros. Eu até perguntei para ele, falei com outros especialistas, enfim, ao longo do tempo, fazendo essa cobertura de forma intensa, por que mortalidade e não a gente pegar a letalidade, que ainda no meio do caminho, né, Megali? Tomando aqui um pouquinho mais pro fim, vai. Mônica Bergamo volta amanhã com mais informações. Um beijo, Mônica. Um beijo. 9h28. O setor de turismo deve registrar aumento em faturamento com o retorno do serviço de City Tour em Manaus. A reportagem é de Guilherme Guedes.
Os ônibus panorâmicos que fazem rota pelos principais pontos turísticos de Manaus voltam a funcionar no dia 10 de outubro e devem contribuir para a recuperação do faturamento no setor de turismo. Em todo o Amazonas, o setor registrou uma queda de 66% no faturamento devido às medidas de isolamento social. Ainda houve redução de 72% do faturamento das agências de turismo e de 70% na área de hospedagens, conforme dados da pesquisa Raio-X do Turismo frente à Covid-19 da Universidade do Estado do Amazonas, UEA, em parceria com a empresa estadual de turismo Amazonas Tour. O proprietário de uma agência de turismo, Valdo Vale, diz que a empresa foi muito afetada financeiramente durante o período, assim como muitas outras. O setor de turismo foi um dos setores que muito foi afetado com todo esse problema do coronavírus e, consequentemente, teve um impacto muito grande na vida de todos os agentes de passagem, das empresas aéreas. O presidente da Amazonas Cluster de Turismo, Ricardo Pedroso, destaca a importância do retorno do serviço de City Tour. É importante para dar uma opção para o turista, além de vender um produto diferenciado que a agência de viagem, balcão de hotel vai poder oferecer, você tem a oportunidade de conhecer lugares que talvez os outros City Tours não passam em função de não estar em cima de um ônibus com essa visibilidade total que tem. Vai ser muito bacana ter isso de volta e torcendo para que dê certo. Na porta dos ônibus, haverão avisos sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. Na entrada, terá filas respeitando o distanciamento e o uso de álcool em gel para higienizar as mãos. No início dos passeios, a lotação será de 50% da capacidade máxima do veículo. São estas algumas regras de prevenção adotadas, como conta a titular da Amazonas Tour, Rosilene Medeiros. Com todo o aparato que um City Tour, que nem esses feitos nas principais cidades turísticas do mundo, vão começar a fazer. Então, para essa atividade econômica que foi tão abalada durante a pandemia, a gente começar a poder voltar devagar, seguindo todos os protocolos de biossegurança, é muito importante. O roteiro envolve partida do Largo de São Sebastião em direção à área portuária do Centro Histórico de Manaus, além de visita à Arena da Amazônia, ao Complexo da Ponta Negra, Ponte Rio Negro, entre outros locais. O serviço vai operar apenas aos sábados, mas se houver uma redução considerável nos casos da Covid-19 no próximo mês, as atividades acontecerão nas quintas, sextas e também aos domingos. Agora em Manaus, 9h31, uma operação retira grande quantidade de drogas de circulação no Amazonas e gera um prejuízo. A organização criminosa, esse prejuízo avaliado em mais de 100 milhões de reais. Conta pra gente, Tawane Costa. A maior apreensão da história do Amazonas retira de circulação mais de 6 toneladas de drogas, entre cocaína e maconha do tipo skunk. O prejuízo ao crime organizado está estimado em 100 milhões de reais. Ao longo da operação, as equipes policiais apreenderam 20 veículos, uma lancha, 2 balsas, joias e 3 milhões de reais em espécie, pertencentes a um narcotraficante que atuava na capital. Segundo o secretário de Segurança Pública do Amazonas, Lousmar Bonates, a droga seria enviada para outros estados. Essa droga ele pegava em Japurá, levava para o Manaquiri, onde ele tem uma olaria, ele tem 3 empresas, né, que fazia cobertura, tem uma oficina mecânica, tem uma outra empresa. Essa droga era levada para o Manaquiri, de lá do Manaquiri era trazida para Manaus para ir para outros estados, principalmente do Nordeste e Minas Gerais. A operação iniciou após denúncias anônimas. Segundo as investigações, o narcotraficante responsável pelas drogas não tem ligação com nenhuma facção criminosa. De acordo com o delegado Rafael Alemande, a droga tinha origem estrangeira. Ele revela como funcionava o esquema criminoso no interior do Amazonas. Ele tem um contato diretamente com outro país, diretamente com a Colômbia, que vai ser apurado ainda pelo DRCO, que ele compra diretamente. Ele armazena em Manaquiri, que é onde ele montou uma basezinha dele. Em Manaquiri ele se estruturou, ele falava que era empresário. Ele tem algumas empresas, algumas pessoas jurídicas que foram criadas para lavar todo esse dinheiro que ele mexia com o tráfico de drogas. Nós vamos analisar toda a movimentação financeira durante 3 anos para cá, para saber se essa quantidade de dinheiro que ele movimentou é compatível ou não com as empresas. A operação prendeu 10 pessoas envolvidas no esquema. Muito dinheiro. Vendo as imagens da apreensão da droga, a quantidade de droga, 6 toneladas. É muita coisa. É muita coisa. E esses 3 milhões de reais em dinheiro. Foi colocado tudo bonitinho ali para a imprensa amazonense filmar, fazer o registro dessa grande operação realizada aí pela Polícia Civil, com apoio de Polícia Militar, enfim. E que bom que tiraram de circulação. As famílias agradecem, né?
jovens hoje não devem pensar que isso seja bom, porque, né, alguns, infelizmente, estão nesse caminho, mas mais tarde vão agradecer essa atuação da polícia no combate ao tráfico de drogas aqui no estado do Amazonas. E lembrar que hoje a Secretaria de Segurança Pública está deflagrando desde as primeiras horas da manhã a Operação Solimões Sem Fronteira 2, que acontece tanto no Amazonas quanto no Ceará. Mais de 300 policiais militares e civis estão nas ruas cumprindo mandados de prisão, busca e apreensão nesta operação deflagrada pela SSP. A operação integrada entre a Polícia Civil e Militar é focada no combate ao tráfico de drogas e está ocorrendo simultaneamente em 5 cidades do Amazonas e em Fortaleza, no Ceará, sob a coordenação aí do secretário Luiz Mabonates, da delegada-geral Emília Ferraz, do subcomandante da Polícia Militar, Coronel Ronaldo Negreiros. A ação policial visa o cumprimento de 48 mandados autorizados pela Justiça. Você falou mais cedo, Samara, dessa operação, e a atualização é que 11 horas vai ter essa coletiva, vai ter mais detalhes, saber se de fato essas 25 prisões, aliás, esses 48 mandados foram cumpridos de fato. E o Amazonas vai receber do governo federal 300 mil testes do tipo RT-PCR para detecção do novo coronavírus. É aquele que cotonete, né, no nariz, na garganta. Ai, mas tem que fazer. E que bom que esses testes estão chegando. O anúncio é do governador do estado, Wilson Lima, do PSC. Esse anúncio foi feito ontem em Brasília. A parceria foi alinhada durante reunião com o secretário de Vigilância e Saúde, Arnaldo Medeiros. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o governador disse que, junto ao secretário nacional de Vigilância e Saúde, fechou uma parceria importante no combate à Covid-19. O governo federal está nos repassando 300 mil kits para testagem. Isso vai ser importante para nortear nossas ações no estado do Amazonas. De acordo com o secretário Arnaldo Medeiros, o teste molecular é o padrão ouro no diagnóstico laboratorial da Covid-19. Isso é muito importante para monitorarmos os contatos com eventuais contactantes da doença e com isso entendermos como a doença se comporta no nosso país, né? Então o teste de RT-PCR é um teste fundamental para estudarmos e avaliarmos e entendermos o comportamento da doença na nossa população. Em trabalho na capital federal, o governador Wilson Lima esteve reunido ainda com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, para reforçar as parcerias entre o governo federal e o governo do Amazonas nas áreas de infraestrutura e segurança pública. Outro tema do encontro foi o zoneamento ecológico econômico do Purus, que vai definir o ordenamento territorial nessa região do sul do estado e a consequente redução do desmatamento ilegal naquela área do estado do Amazonas, e é o que a gente espera. Agora, 9 horas e 36 minutos, vamos falar sobre a queda de renda entre famílias que afeta principalmente indígenas, mulheres e jovens durante a pandemia. Detalhes na reportagem de Ricardo Chaves. Não sei não. Aliás... Não sei de onde que você tirou essa matéria. Que vamos não está aqui na programação. Falar do repórter Guilherme Guedes? Ou no drone da Cindy Lopes. Pois é, mas é... Então vamos falar. Vamos pro Guedes. Qual delas, do Guedes? Guilherme não, Guedes. Só tem uma do Guilherme Guedes. Vamos lá, Dia das Crianças, entidades do comércio divergem sobre as vendas deste ano. Reportagem de Guilherme Guedes. O Dia das Crianças deve movimentar o comércio em Manaus, mesmo durante a pandemia de Covid-19. A estimativa da Câmara dos Dirigentes Lojistas, CDL, é de um aumento de quase 2% nas vendas em relação ao ano passado, o equivalente a pouco mais de 45 milhões de reais em arrecadação. A pesquisa de compra e intenção foi realizada entre 8 e 18 de setembro. O presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, conta que os lojistas encheram as prateleiras de novidades para tentar alavancar
alavancar as vendas, depois de um bom tempo de portas fechadas. Pelo momento, é um excelente aumento. Então, nós esperamos que isso daí traga realmente o resultado para o Dia das Crianças. As lojas estão preparadas, tem muita loja com muito produto. Será um dia que todo mundo vai tentar fazer algo, fazer promoções para o Dia das Crianças. Mas as entidades do setor divergem sobre o assunto. O assessor econômico da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, FEComércio, José Fernando Pereira, diz que a previsão de retração é entre 3,5% a 4%. A Semana da Criança é a terceira sazonalidade do ano mais importante. Este ano, devido à pandemia, nós acreditamos que o percentual de vendas não será superior, embora o comércio nos últimos meses está se recuperando. Uma coisa é certa, os pais e familiares devem investir nessa data, já que é considerada a terceira maior de lucro para o segmento, ficando atrás apenas do Natal e Dia das Mães. A microempreendedora Cleo Lopes já está pesquisando os preços e lugares para comprar os presentes dos filhos. Olha, nós estamos pesquisando, porque brinquedo para criança está muito caro. Incrível que Dia das Crianças eles colocam os preços mesmo lá em cima. Brinquedos, vestuários e bonecos. As escolhas variam de acordo com o perfil e a idade das crianças. A pequena Alice Costa, de apenas 4 anos, diz que prefere brinquedo. Conta pra gente qual é, Alice. Uma Barbie que vem com sapato. E a Ana Mel, de 9 anos, afirma querer roupas, mas não abre mão dos brinquedos. Eu quero roupa, sapato e uma Barbie que vem com uma geladeira e várias coisas. Conforme a FEComércio, a arrecadação no Dia das Crianças deve superar as demais datas desse ano, assim como houve um pequeno aumento no Dia dos Pais devido à reabertura do comércio. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Precisou Caixa Tem, precisou Caixa Tem. Depois de baixar tá no seu celular, pode usar. Precisou Caixa Tem, precisou Caixa Tem. Precisou Caixa Tem, precisou Caixa Tem. Pra sacar, pra pagar, pra mandar também dá pra poupar. Precisou Caixa Tem, pra ajudar e comprar. Pra pagar contas, fazer compras, sacar, mandar dinheiro pra alguém ou que precisar, conte com uma solução leve, segura e fácil de usar. Precisou? Caixa Tem. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Esse ano, a Expo Agro vai acontecer em 3 locais. No celular, tablet e computador. Expo Agro Digital. Vendas de animais, máquinas de equipamentos. Crédito rural. Rodada de negócios. Lives musicais, gastronomia regional. Cursos e muito mais. Expo Agro Digital. De 28 a 30 de setembro no site expoagro.am.gov.br. Governo do Amazonas. Na Band News FM, eleições 2020. Continua a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus no quadro Exclusiva do programa Alta Frequência. Rosiane Carvalho e Thaís Gama entrevistam José Ricardo do PT. Não perca, é nesta terça-feira, dia 29 às 4 da tarde, nos 93.7 e nas redes sociais da Band News Difusora FM. 9h41, último bloco do Band News Manaus. Temos atualizações para você que acompanha a programação. Interage conosco pelo 993519370, 993519370. Falando em Interage conosco, nosso ouvinte aqui falando também que precisa, a Secretaria de Segurança Pública precisa redobrar a fiscalização em bares, restaurantes, enfim, na área das zonas norte e leste de Manaus. Pessoas realmente falam muito isso. Não que não esteja acontecendo, mas as pessoas pedem que a Secretaria de Segurança Pública intensifique as fiscalizações nestas duas regiões que são as mais populosas de Manaus. E precisam receber constantemente por lá, porque são locais onde tem muitos bares, né, restaurantes, exato, e não estão respeitando de fato o que pede a medida aí do governo do estado, as medidas de segurança aí para esse combate à pandemia da Covid-19. Então, nossos ouvintes aqui pedindo que se redobrem as fiscalizações nessas duas áreas, norte e leste de Manaus. A promotoria da terceira zona eleitoral do Amazonas propõe uma representação por propaganda eleitoral antecipada
contra alguns pré-candidatos a prefeito, Alcimar Maciel Pereira, candidato de Itacoatiara, e José Claudenor de Castro Pontes, candidato de Urucurituba, por utilizarem perfis nas redes sociais com fins de promoção pessoal. Alcimar fez postagens com o número 22 estampado na camisa dele com os dizeres prefeito. Já José Claudenor utilizou o perfil pessoal a fim de exaltar qualidades de bom administrador e em alguns posts no caso, chegando a se auto-intitular como um dos melhores prefeitos do Amazonas, divulgando suas obras e se colocando como a melhor opção de votos para o cargo de prefeito. E vale lembrar que o aplicativo Pardal já está em pleno vapor. Começou a funcionar no último domingo e você, eleitor, você, cidadão, pode baixar aí no seu smartphone o aplicativo Pardal para denúncias relacionadas a abuso na campanha política, e o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral estão de olho aí nessas denúncias dos eleitores. Então fique de olho, faça vídeo, faça foto, encaminhe essa denúncia pelo aplicativo Pardal. É simples, fácil e basta baixar de graça no smartphone. E o Terminal 6 deve ser entregue em dezembro. A previsão é da Prefeitura de Manaus. A construção do Terminal de Integração 6 no bairro Lago Azul, na Zona Norte, está mais de 50% concluída. O novo terminal de integração da cidade fica nos cruzamentos da Avenida Governador José Lindoso, mais conhecida como a Avenida das Torres, e Comendador José Cruz, que possui mais de 23 mil metros quadrados. A região norte do país totaliza mais de 624 mil casos confirmados de coronavírus. O número de mortes registrados em decorrência da doença na região é 14.855, conforme levantamento da Band News Difusora FM, com base nos boletins das Secretarias Estaduais de Saúde. Só o Amazonas e o Pará concentram 70% das mortes e 60% dos casos positivos na região. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, estabeleceram que a antecipação do auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, continuará em vigor para todas as localidades do país. De acordo com a portaria, o segurado que optar pela antecipação será posteriormente notificado pelo INSS para agendamento da perícia médica destinada à concessão definitiva do benefício e pagamento da diferença devida, caso tenha direito a um valor maior do que um salário mínimo, que é de R$ 1.045, valor atualmente estabelecido para a antecipação. A alteração tem o objetivo de melhor atender os segurados durante o período de retorno gradual e seguro do atendimento presencial. E a melhorar também o atendimento no INSS se os médicos peritos voltassem ao trabalho. Ontem, numa reportagem nacional, descobriram que os peritos não querem trabalhar na sede do INSS, mas estão trabalhando nas suas atividades particulares. É um absurdo isso, gente. Já tem muita... Desde sempre, desde que eu comecei na comunicação, eu recebo denúncia de médicos peritos. Tem muitos que não querem e eles dizem, né, há um argumento para isso, eles dizem que não voltam ao trabalho no INSS porque eles não sentem segurança. Né? É mais fácil eles sofrerem aí essa contaminação pela Covid no prédio do INSS, onde retém mais pessoas, do que na sala particular deles. Né? Eles não se sentem seguros em trabalhar no INSS. Mas é preciso. São muitos casos de pessoas que só esperam a perícia se manifestar para eles receberem ou não, ou avançarem com esse processo. Exatamente. Tem gente com mais de 1 ano, que mais de 2 anos, que não consegue resolver a sua situação no INSS. E sem o aval, sem ali o documento necessário, você não recebe, em muitos dos casos. Quem está aí esperando por um auxílio-doença, muitas das vezes, fica dependendo desse relatório, esqueci o nome, dessa perícia. Dessa perícia. Bateu o martelo lá, do médico bateu o martelo. Exato. E se não tiver, não recebe. Não tem. E aí fica prejudicado, passa 2, 3, 4, 5 meses. E aí vai ter todo aquele problema de receber o retroativo e tal. Mas isso aí já é um outro tempo. É uma situação bem complicada. Aqui no Amazonas, quando retomaram
as atividades do INSS, tivemos aquela fila enorme nas agências. E uma das reclamações era justamente essa, a falta do médico ali, do profissional, do perito, para fazer os exames. E ele tá chegando. Buemba Buemba, com José Simão. José Simão! Buenos dias, Megali! Presidente! Acorda, galera amada! Todo mundo pra fora da cama que a gente já vai pesar o ambiente. O assunto é 2020. Acabou o programa. Não, calendário 2020. Opa, vamos lá. Janeiro, fevereiro, quarentena e dezembro. 2020 só teve 2 meses úteis. 2020. E com o Réveillon adiado, né? Então é dezembro mais ou menos. Não né? há previsão de acabar. Não, mas dezembro eu entrego a Deus, vem pensar. Ninguém fez aniversário, né? Ninguém fez aniversário esse ano, não valeu. Não valeu. Não, eu faço aniversário 31 de dezembro. Eu faço, minha filha. Só o Simão vai fazer Deve ter aniversário. muito motivo pra comemorar. Teve um cara que escreveu no Twitter que esse ano tá que nem aquele ator, Keanu Reeves. Ô, Simão. Já gosto de uma coisa infame. Simão, vamos com o pensamento do dia? Sim. Por favor, Carlinha. Arroz. Saudades de te comer. Ai, Simão. É romântico. Arroz. Saudades de te comer. Vamos direto ao ponto, né? Nossa, gente. Ô, Simão. Saudade de ver você assim, soltinho. Que festinho. Quem diria, né? Quem diria que Arroz, gente. Arroz. Eu já prefiro juntinho. Boladinho. Eu e você juntinhos. Ah, eu não tô nem aí. Hoje eu vou gastar. Hoje eu vou comer arroz. Opa! Tô esbanjando. Tentação. Ô, Simão, tem ouvinte aqui falando, troco casa na praia por 10 quilos de arroz. Negocião. E tem mais um ouvinte falando, olha, não precisa mais dar presente de casamento, é só jogar o arroz ali, já é suficiente. Tem essa também, não, só se for padrinho. É. Vai Joga todo mundo catando arroz, é para honrar o nome da família, vai levar a mulherada pro hotel. Yeah! Hasta amanhã, minha gente. Presidente. Horas 52 minutos, faltando 8 minutinhos para as 10 horas da manhã. O governador do estado, Wilson Lima, acaba de fazer um vídeo nas redes sociais se manifestando contra o lockdown. Segundo ele, não estamos pensando em lockdown. Vamos conferir um trecho do vídeo do governador se manifestando. Ainda há pouco caiu esse vídeo nas redes sociais dele. Olá, meus amigos. Estou aqui com o relatório da nossa Fundação de Vigilância em Saúde de ontem, que indica 3 óbitos pela Covid. É uma situação que ainda nos preocupa, porque nós não queríamos que ninguém estivesse morrendo por conta dessa doença, mas nem se compara aquele quadro dos meses de abril e de maio, quando nós vivemos o pico da pandemia. E aqui eu quero fazer um reconhecimento ao esforço do povo do Amazonas no combate à pandemia. Um esforço que tem ajudado muito as autoridades em saúde. E nem passa pela minha cabeça a possibilidade de lockdown, de fechar tudo aqui no estado. Aí, o governador é contra o lockdown no estado do Amazonas e ele finaliza a mensagem dele nas redes sociais pedindo
que a população evite aglomerações e usem máscaras. Precisamos superar esse momento e vamos fazer isso juntos, disse o governador nas redes sociais. 9h53, vamos às informações do esporte. Patrick Vieira conosco. Muito bom dia, Patrick. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes da Band News. Primeiro assunto, Manaus Futebol Clube. Conta pra gente. Isso, vamos falar sobre o desembarque dele, né? Que após a derrota, quem foi lá cobrar, os torcedores foram cobrar, né? Cobrança lá no aeroporto Eduardo Gomes, após a derrota, né? De 1-0 pro Remo no último domingo. O principal alvo da torcida foi o treinador Luizinho Lopes, que foi cobrado pela falta de resultados, mas ignorou, né? Ali a manifestação do público. O único que parou para tentar conversar e acalmar os ânimos dos torcedores foi o zagueiro Luiz Fernando, capitão da última partida. As torcidas organizadas do Clube Esmeraldino planejam fazer uma manifestação cobrando resultados da equipe ainda nesta semana, em nota divulgada nas redes sociais. Então eles não estão satisfeitos, né, com os resultados. Só lembro da situação do Corinthians. Né? Isso, do Corinthians. Foi pra cima do clube, dos torcedores. Dos jogadores. Isso, foram lá. Só que o deles foi muito mais pesado, né? Porque acabou tendo agressão, né? Do jeito que eles fizeram lá no aeroporto, né? Eles cobraram ali, falaram, não chegou a ter esse tipo de agressão, né, física, verbal, né, foi só uma cobrança mesmo por resultados, né. Até porque o torcedor faz parte desse clube, né, ele colabora, ele participa, ele vai aos jogos, ele participa via internet, já que nesse momento, portões fechados, vivemos uma pandemia, então tá certa a cobrança aí dos torcedores, mas de forma digna e bacana como fez, né, o torcedor aqui do Manaus. Isso mesmo, tem que ser desse jeito, né, a gente tem que cobrar desse jeito, não pode cobrar com agressões, né? Senão perde totalmente a razão, né? Justamente, verdade, Patrick. E a gente avança aqui na nossa coluna com 4 equipes. O Amazonense Feminino ocorrerá entre 24 de outubro e 28 de novembro. Quais os detalhes? Isso mesmo, Samara. A gente começa falando, né, destacando que o octacampeão consecutivo e vice em 2020 vai ficar de fora. O Iranduba, o Hulk da Amazônia, pela primeira vez desde 2011, né? O time está focando essa temporada em não ser rebaixado do Brasileirão da Série A1, né? Que as meninas do 3B estão ajudando ali, né? Mas confirmaram presença no torneio o campeão, né? 3B, o atual campeão, Rio Negro, JC Futebol Clube e Recanto da Criança Interativo. Já vamos adiantar aqui, né? Também que serão 2 fases. Na primeira classificatória, todos contra todos em um único turno. 2 melhores colocados avançando à decisão. Afinal, será disputado em jogo único, com vantagem de mando para melhor equipe da primeira fase, mas sim vantagem de empate. A gente só fica triste ali que o Hulk, né, desde 2011, campeão de tudo, infelizmente não vai participar porque ele vai estar preparando essa retomada. A gente espera que em 2022 venha com tudo aí para participar aqui do Amazonense. Para aumentar essa competição também, né? Porque o único que estava ali páreo, digamos assim, com o Iranduba é o 3B, que tem aí uma equipe que inclusive emprestou para o Iranduba, vai para a competição e que venham outros times à altura aí que possa competir e brigar pelo título mesmo. É isso que a gente espera e o melhor desenvolvimento do esporte aqui na nossa região. Com certeza. Patrick, obrigado. Até amanhã. Valeu, Arthur e Samara e os ouvintes. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, outro dia a gente respondia uma questão da Eliette. Na verdade não era uma dúvida, né? Ela contou aqui a historinha. Não estava legal, não queria treinar, começou o treino, foi se motivando, animando e no final fez tudo direitinho e saiu muito melhor do que entrou, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre a vida real. Ela mesma disse, né? A vida real é assim. Tem gente que não tá suportando mais, né? Tá sendo penoso, tá sendo difícil manter ali aquela animação. O que a gente pode dizer para essas pessoas virem junto? Dá para dar uma sossegadinha? Então as pessoas que estavam treinando 5, 6 vezes na semana, todo santo dia, devem recuar um pouco, deixa um dia de descanso, esse dia de descanso vai fazer bem? Será que não é melhor engatar tudo e ir naquela marcha sempre em frente? O que você tem a dizer? O que a gente pode... de que forma a gente acolhe essas pessoas, muitas, né, que estão ali meio instáveis? Olha, Renata, a primeira coisa que a gente tem que saber, né, é que essa instabilidade, ela acontece na vida de todos.
né? Essas turbulências acontecem. Que dessa vez aconteceu para todo mundo junto ao mesmo tempo, né? E eu falei na última coluna sobre como o nosso organismo funciona, como nossos hormônios funcionam, o que o nosso corpo produz quando a gente faz atividade física. É um benefício tão grande, é uma coisa tão saudável, que faz tão bem para a nossa cabeça e para o nosso corpo, que isso não deveria ser mexido. Agora, se por acaso você está com problema de horário mesmo, ao invés de 6, você vai fazer 5, ao invés de 5, você vai fazer 4, acabou, gente, também toma essa decisão e não tem problema nenhum. Um dia não vai fazer essa diferença toda. Mas não se esqueçam, a atividade física seria a única coisa que não deveria ser mexida neste momento para manter a nossa saúde física e mental. Tem alguma dúvida? Quer uma ajuda? Tá passando aí por algum perrengue? Quem não está, né? Tá muito difícil. Manda aqui que a gente vai te ajudar. @rvenere, @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. A gente também está no e-mail informa@bandnewsfm.com.br. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Nove horas e 59 minutos. Antes da gente finalizar o Band News Manaus de hoje, desta edição de terça-feira, dia 29 de setembro, quero agradecer a todos que estão participando, muitas mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp, interação através da internet também. Você faz parte disso e pode trazer a sua sugestão de pauta no 993519370. Então até amanhã, Samara. Até amanhã, Arthur. Fique agora com Band News Station, Eduardo Barão e Ellen Brau. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Agora, Band News Station.